Apontada como a grande culpada pelo encarecimento das atividades culturais, a meia entrada também pode possibilitar o acesso à cultura a uma grande parte da população. Mas como o acesso à cultura não é somente o acesso aos equipamentos culturais, essa discussão vem dividindo a classe artística. E para falar sobre o acesso à cultura, estão aqui no estúdio hoje o secretário municipal de Cultura, Sérgio Saleitão, e o cineasta e diretor teatral, Moacir Góes. Sejam bem-vindos. Secretário, a Secretaria Municipal de Cultura recentemente fez uma resolução dando aos moradores da cidade do Rio de Janeiro o direito à meia entrada nos estabelecimentos municipais. Por que foi feita essa resolução? Bom, essencialmente é uma medida que se inscreve dentro da nossa diretriz de democratizar o acesso à cultura no Rio de Janeiro. É uma forma de estimular que mais e mais cariocas possam frequentar ou se sintam interessados em frequentar os espaços culturais do município. Nós constatamos que nos últimos anos a frequência nesses espaços tem diminuído, o que é muito ruim, né? Então precisamos criar maneiras de estimular os cariocas a frequentarem os seus espaços, sobretudo os espaços públicos. Uma outra questão também é a seguinte, quer dizer, que com a grande incidência de meia entrada, a meia entrada chega a ser em torno de 80%, da bilheteria em média nos nossos espaços, os produtores começaram uma prática de, no final das contas, fazer com que a meia entrada seja o preço real, né? O que cria uma distorção incrível e, obviamente, prejudica esses 20% que, na verdade, ao pagarem a inteira, estão pagando o dobro do preço. Isso é muito ruim, é um desestímulo, né? Sem contar que é uma penalização, quer dizer, se você não é estudante e se você não frauda a carteira de estudante, você é penalizado pagando o dobro do preço que deveria pagar. O terceiro aspecto que eu queria destacar é que os espaços culturais da prefeitura, eles são mantidos com recursos públicos, com recursos da prefeitura, oriundos dos tributos que os cariocas pagam. Então, nada mais justo do que oferecer a esses cariocas que pagam pelo custeio desses espaços algum benefício para que eles possam frequentar esses espaços. No fundo, não é nada diferente do que, por exemplo, a Oi faz com seus clientes no Teatro Oi Casagrande, ou a Vivo no Vivo Rio, ou a NET no Teatro NET, e por aí vai. Agora o Bradesco no Teatro Bradesco. Só que no nosso caso, quer dizer, é uma rede pública da prefeitura e os nossos mantenedores e clientes são os cidadãos cariocas. Então, por esse conjunto de razões é que nós tomamos essa medida, que é uma medida que beneficia diretamente muita gente, né? Moacir, você acredita que essa resolução pode afetar a produção carioca, que na prática já pratica essas falsas meia-entradas como convite amigo, por exemplo? Olha, eu sou de opinião de que pela primeira vez eu vi uma resolução que tem uma certa lógica em relação tanto à meia-entrada quanto à questão de leis de incentivo ou dinheiro público. Eu sou muito crítico em relação à lei da meia-entrada, exatamente porque eu acho que o Estado não pode legislar com o bolso do produtor, que é o que acontece, por exemplo, quando você tem a livre iniciativa, a iniciativa privada. Eu posso montar uma peça com o meu dinheiro, botar num teatro privado e o Estado não tem que legislar sobre o meu ingresso. Eu posso cobrar $1 milhão, eu posso cobrar 5 reais. Isso não deveria ter a presença do Estado. Onde tem que ter a presença do Estado, eu acho, quando ele é mantenedor do espaço público, ou seja, aquilo é um bem coletivo, porque é bancado pela coletividade, ou quando, por exemplo, ele é financiador da produção. Não entra na minha cabeça, por exemplo, que o financiamento público, através de leis de incentivo, não preconize de alguma maneira uma política de ingresso, uma política de preço de ingresso. Porque, em última instância, quem está financiando é quem está comprando também o ingresso. Então, o cara é como se fosse uma bitributação, ou seja, uma bicobrança. O cara financia o produto que ele vai usufruir e, ao mesmo tempo, ele tem que pagar por aquele produto.
entende? Então, assim, é a primeira vez que eu vejo uma lei ou uma resolução que é absolutamente justa, né? Assim, se eu não quero, por exemplo, entrar nesse jogo ou aceitar essa deliberação, eu procuro um teatro privado, entende? Isso agora, no teatro privado, eu não deveria passar por aquilo que eu passo, que é o Estado querer fazer política pública com dinheiro de produtor. Isso não é justo, entende? E no caso dos teatros municipais, por exemplo, eles oferecem, né, equipamentos técnicos, não cobram aluguel. Essas vantagens, na verdade, esses serviços que os teatros municipais oferecem, eles equivalem, de repente, à perda da bilheteria que o produtor possa ter com a meia entrada? Na prática, nós fizemos várias simulações e vimos que não haverá perda nenhuma, porque o pouco de perda que haverá, ou seja, desses 20% que hoje pagam inteira, provavelmente passarem a pagar metade do preço, isso vai ser compensado com o fato de termos mais pessoas frequentando os espaços, quer dizer, porque essa é uma medida que gera interesse, que desperta o interesse do público por ir aos espaços. Então, quer dizer, no mínimo, na pior das hipóteses, a perda de receita, que é muito pequena, vai ser compensada pelo fato de mais pessoas frequentarem os espaços. Agora, eu queria dizer que nós ainda temos todos esses serviços que você mencionou, que normalmente nos teatros privados são custos para o produtor e que no caso dos teatros da rede municipal são custos da prefeitura, né? Então, isso também é uma coisa que, digamos, favorece o produtor e inclusive induz os produtores a quererem realizar seus espetáculos nos espaços municipais, o que é muito positivo. Agora, eu queria dizer que assim, eu estou totalmente de acordo com o que o Moacir disse. Pessoalmente, minha posição é uma posição contrária à chamada lei da meia entrada. Acho que é uma lei que prejudica não só a atividade, não só os produtores, mas também prejudica o público na medida em que impede que os produtores e os donos de casas de espetáculo, teatros, cinemas, etc., possam fazer políticas de preço, tenham um controle mais eficaz sobre o preço. É óbvio que a todo mundo interessa que as casas estejam cheias, certo? E eventualmente você tem horários, dias em que há mais interesse ou menos interesse. Então, certamente, quer dizer, os donos de casas de espetáculo, de cinemas, etc., teriam um grande interesse em fazer promoções com preços acessíveis e convênios com entidades, com associações, etc., sobretudo para preencher aqueles espaços onde, ou aqueles dias, aquelas datas onde há menos frequência, o que tenderia a beneficiar todo mundo. Eu acho que se a lei da meia entrada não existisse, provavelmente estudantes e outros segmentos da população, em média, pagariam menos pelos ingressos do que pagam hoje, sobretudo, como o Moacir falou, nos espaços privados. Nos espaços públicos, a lógica é outra. Aí é uma outra questão. Mas no âmbito federal, os produtores estão lutando para que haja uma cota de meia entrada de 40%, né, em todos os eventos. O que vocês acham disso e também da emissão da carteira ser somente feita pela Uni? Olha, isso na verdade é um remendo, né? Quer dizer, é uma tentativa de conciliar posições. Acho que é um avanço em relação ao que tem hoje, que é a meia entrada indiscriminada, que acaba não sendo política social, ao contrário, até pune determinados segmentos, né? Acho que a gente poderia ter também outros critérios, né? Quer dizer, acho que, por exemplo, desempregados poderiam ter, ou você poderia ter algum critério censitário, tá certo? Em relação à renda das pessoas, seria uma coisa mais justa, né? Porque, assim, essa coisa do estudante também tem que ser discutida, né? Porque, assim, muitos jovens de classe média ou de classe alta recebem mesadas que são maiores do que provavelmente qualquer um de nós aqui ganha de salário pelo trabalho que realiza. E eles pagam meia tanto quanto enfim, o estudante que não tem nenhuma fonte de receita, o que também é uma injustiça. Toda vez que você trata desiguais de forma igual, você aprofunda as injustiças. Eu acho que tem uma questão, assim, todas as vezes que o Estado tenta regular a vida, dar um contorno com uma mão pesada, ele vai acabar criando distorções que cairão no bolso ou na cabeça do contribuinte ou da população.
O que aconteceu com a imposição da meia entrada? Elevou o preço dos ingressos, potencialmente criou a possibilidade dos honestos virarem desonestos, porque você é levado, porque o ingresso subiu demais. Você vai ao cinema, leva um filho, uma mulher, ou tal, não sei o quê, não tem como comprar. Então você é levado a ser um sujeito desonesto que produz uma carteirinha, né? E você faz com que acabe inexistindo, em última instância, a ideia de você ter ingressos mais acessíveis. Eu me lembro muito bem que em várias peças há anos atrás, quando a peça não ia bem, você fazia uma temporada popular e aí enchia o teatro. Outros momentos, por exemplo, e é muito difícil você fazer um sucesso, quando o sucesso estava se dando ali, você fazia e esgotava aquilo e depois você mudava de teatro, ia para um teatro no centro ou em algum lugar e fazia uma temporada popular. Isso acaba com essa intervenção, percebe? Assim, cria tantas distorções ao ponto de criar agora o monopólio da carteira do estudante, que vai ser na Uni. Quem vai controlar isso? Como é que a gente sabe em que situação isso vai se dar num país dessas dimensões? É uma maluquice, quer dizer, é um monstrengo que vai criando filhotes monstros, na verdade. Não tem como parar. Agora, e é distorção em cima de distorção. Não, é exatamente isso. Agora, é menos pior que você tenha 40% de meia do que 80% ou 90%. É evidente. É menos pior que você tenha uma entidade emitindo carteiras do que centenas emitindo carteiras. Quer dizer, em tese é mais fácil a fiscalização, embora, quer dizer, terá que haver vontade política, né, de se fazer isso. Então, quer dizer, é um paliativo, né? Melhor essa nova lei do que a situação que a gente tem hoje, certamente. Mas o ideal seria que o Estado não legislasse sobre isso, que obviamente é uma questão de âmbito essencialmente privado. Né? É importante assim, salientar que, assim, pelo menos aquilo que eu penso, não é, e acho que o secretário também, não é em favor dos ingressos mais caros ou discriminando quem tem pouco ou quem é a estudantada que não tem grana e tal. Pelo contrário, o que eu acredito é que esta normatização é contrária aos interesses de quem tem menos. Entende? Porque não há produtor no mundo que queira o seu produto com a plateia vazia, a sua peça, o seu show, o seu filme, pelo contrário. Então, ele é o mais interessado em desenvolver mecanismos de atrair público. Se você tem um público de 10 milhões de pessoas pagando R$1, é melhor do que ter um público de 1.000 pessoas pagando 30, 40, você entende? Então, assim, os mecanismos pelos quais o produtor vai reinventar uma maneira de vender o seu produto, de ter acesso, de comunicar, de ter o seu lucro, é a potencialidade criativa do mercado se desenvolver, entende? Senão a gente fica sempre, e esse é um problema do Brasil, sempre atrelado a, como diria Blanche de Bois, aos cuidados dos outros, a boa atenção dos outros. Uhum. Mas antes as produções teatrais, por exemplo, elas viviam de bilheteria e hoje não conseguem mais. O que mudou? Mudou o absurdo que se tornou o preço das produções no Brasil. Eu sou produtor de teatro, entro agora como produtor de cinema e sempre vivi da minha produção e da minha profissão. Eu acho que os produtos no Brasil estão absolutamente superfaturados. E estão superfaturados por uma distorção das leis de incentivo. Porque esse dinheiro é um dinheiro a fundo perdido. Então, eu posso fazer perfeitamente um orçamento de 16 milhões para fazer um musical, porque eu vou conseguir esse dinheiro no mercado e eu não tenho nenhum compromisso com o retorno dele. E nem até com a grande e boa utilização dele. Entende? É preciso que a gente volte à ideia de que o retorno tem que vir da bilheteria, que o retorno tem que vir do sucesso do seu empreendimento. Se o retorno vier do sucesso do seu empreendimento, você lutará por ele. Se ele não vier do retorno de bilheteria, você não lutará por essa comunicação com o público. Percebe? Em todo lugar do mundo, você tem a presença do Estado, você tem um diálogo com isso, há coisas que o Estado tem que entrar, estrutura, acesso, popularização, tudo isso a gente pode conversar sobre isso. Agora, fazer com que o retorno do produtor se dê fundamentalmente pela produção, quando a produção é financiada com dinheiro público, é uma distorção tal que a gente cria verdadeiras superproduções, seja em que área for, que não precisam dar certo. Entende?
E se não precisa dar certo, meu amor, eu não vou cuidar para que dê. Esse é que é o problema. Então, eu não vou pensar, em última instância, em quem eu tenho que pensar, que é no público. Estabelecer essa comunicação. Se eu posso ter uma plateia de 10, eu não preciso de uma plateia necessariamente de 1 milhão. Você entende? Mas se eu tenho que, para financiar a minha atividade e fazer avançar esse mercado, pensar em comunicação e em vender o meu produto, aí a coisa muda de figura. Entende? Esse é um nó no Brasil. Quer dizer, isso é quase como se você fosse um vendilhão do templo, um sujeito que está com o pé na cruz, alguma coisa desse tipo, né? Você falar em lucro, você falar em atividade de mercado, você falar em produto, quando se trata de questões artísticas, passa a ser uma loucura, né? Secretário, no cinema, qual a influência da meia entrada no cinema? É muito parecida com o que acontece nas demais áreas, né? Quer dizer, você tem hoje em torno de 80% a 90% de meias entradas. O que acontece nos cinemas é que as empresas exibidoras, elas conseguiram maneiras de compensar isso fazendo acordos com bancos ou com marcas, com patrocinadores, etc., que faz com que, no final das contas, todos os ingressos sejam meia entrada ou uma incidência até maior, e que esses patrocinadores compensem o cinema pela diferença, porque é um benefício que eles estão oferecendo para os seus clientes. Então, o cinema começou a fazer isso, outras áreas até seguiram. Na música você tem, talvez no teatro alguma coisa. Agora, obviamente, quer dizer, isso aí é a tentativa de salvar a pátria, né? Quer dizer, o problema original é que é uma legislação que interfere numa atividade que é essencialmente privada, né? Que é objeto de um contrato social entre quem oferta o produto e quem consome o produto, deveria ser regulado pela relação entre oferta e demanda, como todo o resto, né, da economia, mas por alguma razão eu acho que assim, culturalmente no Brasil nós tendemos a ter uma visão de que cultura não é economia, de que em cultura não tem que ter sustentabilidade, que em cultura não tem que haver empreendedorismo, etc. O que é uma coisa muito, eu diria, nociva, né? Achei muito significativo, por exemplo, que no Estatuto da Juventude, que o Congresso brasileiro recentemente aprovou, que no artigo que fala sobre transporte público, está dito lá que os estados e municípios deverão ter passagens mais baratas para jovens, enfim, até X anos, né? E deverão ver maneiras de compensar as empresas fornecedoras de transporte pela concessão desse benefício. E no que diz respeito também à cultura, esporte, espetáculos públicos, se fala a mesma coisa, porém não há o artigo que fala da compensação. Eu me pergunto por que se acha que no transporte tem que haver compensação, mas na cultura não. Por trás disso está uma visão, eu diria que diminui a importância, que reduz a importância econômica e social da cultura, quer dizer, como se cultura fosse uma coisa inteiramente secundária, em que as pessoas não vivem disso, não trabalham com isso, não é uma profissão, não é uma economia, não é uma atividade como as demais atividades econômicas, o que é uma pena. Bom, faremos um breve intervalo e voltamos já já. De volta com o Pense Rio sobre o acesso à cultura. Por que as produções culturais são cada vez mais dependentes, tanto dos patrocínios privados, quanto também dos editais públicos? Acho que é sobretudo uma questão de mentalidade, né? Na hora em que você tem casa, comida e roupa lavada garantidas, ou garantidos, eu acho que as pessoas se perguntam, ok, então por que eu vou ter que me virar? Por que eu vou ter que correr atrás? Por que eu vou ter que enfim, eventualmente até me submeter a determinadas vontades que não são a minha, etc. Então, enfim, eu acho que as chamadas leis de incentivo e a forma também pelo qual o Estado faz fomento direto no Brasil, sobretudo a partir ali do final dos
dos anos 80, a partir da chamada Lei Sarney. Quer dizer, se de um lado nós tivemos algum impacto positivo no sentido de trazer recursos para essa atividade e garantir uma oferta cultural muito grande, acho que nós tivemos esse impacto, esse efeito colateral negativo, que foi diminuir o grau de empreendedorismo, digamos, de vontade própria, né? Isso porque esses mecanismos e o fomento do Estado trata todas as produções, não importa o tipo, o gênero, o público, se tem receita, se não tem receita, se tem dimensão social, se não tem, enfim, não importa. Trata todos da mesma forma, da mesma maneira. Quer dizer, o Teatro da Laje e o Cirque du Soleil vão os dois no mesmo mecanismo buscar recursos, né? Obviamente está errado, quer dizer, são coisas que precisam ser tratadas de forma distinta. Acho as duas importantes, não é aquele papo, dinheiro público não pode fazer... Não, o dinheiro público tem que ser utilizado para dinamizar economicamente uma atividade também. É um papel, quer dizer, o Brasil é um país emergente, né? Quer dizer, o Estado aqui tem esse papel de dinamizador da economia, senão a gente não teria indústria metalúrgica no Brasil, a gente não teria indústria automobilística, uma série de atividades econômicas que foram deliberadamente induzidas pelo Estado, né? Mas no caso da cultura, a gente tem tradicionalmente investido de uma maneira que gera dependência e que, em vez de gerar sustentabilidade, de estimular o empreendedorismo, de, enfim, incentivar que a cultura também seja uma atividade econômica, garantindo o direito à diversidade, a democratização do acesso, tudo isso, nós tivemos esse efeito colateral e até às vezes extremamente perverso, porque nós tínhamos setores como o próprio teatro, enfim, que tinham, onde você verificava uma grande dose de empreendedorismo, né? E que acabou, enfim, isso se perdendo. Mas eu acho que a gente tem, por outro lado, nesse momento, revisto isso em uma série de atividades, né? Acho que ali a partir da gestão do ministro Gilberto Gil começou a se colocar, a partir do Ministério da Cultura, depois do BNDES, em algumas outras instituições, essa discussão, esse debate sobre os impactos das leis de incentivo e do financiamento público, quer dizer, e o que nós queremos para a cultura brasileira, né? Eu acho o seguinte, quer dizer, hoje, se acontecesse o que aconteceu ali ali no governo Collor, quer dizer, de acabar com a Embrafilme, acabar com a Lei Sarney, acabar com as instituições culturais do Estado, a produção cultural brasileira hoje é praticamente zero da noite para o dia, certo? Apenas algumas áreas que hoje são inteiramente privadas que se manteriam. Ora, isso não é bom para ninguém. Essa Claro. Constatação não é boa para ninguém. Quer dizer, que nós estamos à mercê, no final das contas, da vontade, do desejo, do interesse dos governantes de plantão. Quer dizer, o que nós temos, acho que a partir do campo da cultura, desejar é o contrário. Quer dizer, um grau de independência cada vez maior, um grau de solidez cada vez maior. E para isso nós precisamos diversificar as formas de fomento público. O Estado tem sim que dar um empurrão, né, mas tem que dar um empurrão em direção da sustentabilidade, do desenvolvimento e não da dependência. Eu sou uma voz minoritária dentro da minha categoria, né, da minha classe artística. Eu acho que, fundamentalmente, as obras, o trabalho tem que dar resultado. Principalmente se está ligado a dinheiro público. Eu acho que, não tenho nenhuma ilusão a respeito disso, a gente vai se manter dentro desse desenho de financiamento público da cultura a 100%, né, porque toda a cultura hoje brasileira quase ela é financiada com dinheiro de lei de incentivo, mas eu acho que, em sendo assim, é preciso modernizar isso. É preciso estabelecer outras relações, né? E essas relações passam por uma perspectiva de retorno. Se temos a parceria com o Estado, temos que ser sócio do Estado. O modelo de hoje não é de sociedade. O modelo de hoje é de apadrinhamento, né? Assim, é um dinheiro
que se não der certo, só o Estado perde, porque é fundo perdido. No entanto, se der certo, o Estado não compartilha desse sucesso, desse retorno. Então, o que me pergunto é o seguinte, dinheiro que financia um filme que dá muito certo, que vende milhões, nessa hora o Estado não tem nenhum retorno? Ou seja, o Estado só está presente para perder? Né? É como se o Estado não fosse nada, não fosse a representação de uma coletividade. É como se esse dinheiro não tivesse dono. O dinheiro tem dono. Então, se eu me associo, é para ter sócio, né? É quase como um casamento, tudo bem, na alegria e na tristeza, a gente está aqui e vamos em frente. Mas essa é uma relação que hoje está muito desigual, que eu acho que tem que ser repensada. Não interessa a classe artística de uma maneira geral, eu digo isso com muita tranquilidade, vou ganhar mais alguns inimigos por conta disso, não interessa a classe artística pensar nessa reformulação. A classe artística é um pouco responsável também por essa deformação. Eu acho isso. Os produtores, as pessoas que vivem nessa relação. Mas cabe ao Estado também propor a discussão disso. E em determinado momento, quando isso foi proposto, compareceu à mesa como dirigismo cultural. A grande questão do retorno, da contrapartida, etc, etc, etc. Evidente que não é essa a questão. É outra. É muito mais das relações que vão fomentar um mercado que sustente a gente. Porque, em última instância, o que a gente deveria querer é estar livre dessa relação. Produzir e viabilizar e lucrar com essa atividade. A gente tem uma maluquice no Brasil que é adorar dinheiro, mas satanizar o lucro. Isso é quase que uma doença nossa. E o Estado fica muito ligado, na verdade, aos editais de fomento e também aos equipamentos culturais. Na sua opinião, qual é o papel do Estado na cultura? O papel do Estado na cultura é, essencialmente, o de estimular, de promover, de proteger. A cultura é algo que pertence essencialmente ao campo da sociedade civil. O Estado não pode ser produtor cultural, não pode ser, enfim, querer se aventurar, determinar o que pode e o que não pode. Né? Então, assim, é um papel basicamente de um incentivador, de um estimulador, de um promotor. E ele tem vários instrumentos para isso, um deles é o recurso público, porque o Estado é um grande poupador, então ele pode ser um grande investidor, na medida em que ele tem sempre uma quantidade grande de... Agora, a ação do Estado, quer dizer, ela tem que se pautar por um conjunto de políticas públicas, né? Quer dizer, e não simplesmente de ações pontuais, descoordenadas, desorganizadas. Então, assim, nós precisamos ter, por parte do Estado, no que diz respeito à cultura, a definição clara, em primeiro lugar, de políticas públicas, que pressupõe você definir diretrizes, metas, indicadores de avaliação, quer dizer, como é que eu sei se o que eu estou fazendo está produzindo resultado ou não, está dando certo ou não. Aí sim, programas e, finalmente, ações. O que acontece em geral é que, como nós temos uma acumulação muito pequena nessa área, e, enfim, as ações se pautam mais pelo voluntarismo do que propriamente pela capacidade de formulação e de busca de resultados, a gente, em geral, tem ali ações, né, pontuais e tal, etc. A gente vai da ação para a política e não da política para a ação, que é como deveria ser feito. Agora, eu sou otimista, eu acho que a gente tem evoluído muito no campo, digamos, da presença cultural do Estado nos últimos anos. Nós temos experiências muito bem sucedidas, acho que falta avaliação e reflexão, né? Quer dizer, mesmo programas que aparentemente são bem-sucedidos, você só sabe se eles são bem-sucedidos ou não quando você vai ver lá os indicadores e vai fazer uma reflexão sobre isso. Agora, também preciso ter muito cuidado, porque o Estado ele tem essa capacidade de fazer a história avançar, mas ele também tem uma capacidade destruidora gigantesca, né? Porque ele tem uma certa mão pesada em tudo que ele faz. Então, a gente tem que tomar muito cuidado o tempo todo
Tá aí essa história que nós estamos comentando aí das leis de incentivo, que se por um lado produziram alguns benefícios evidentes, sobretudo no que diz respeito ao volume da oferta cultural, causaram uma série de distorções que são, no final das contas, deletérias, né? Então, assim, a gente tem que tomar sempre muito cuidado quando está falando de presença do Estado numa atividade que é essencialmente do campo privado, do campo da sociedade civil. Há um exemplo que pode ser dado, que parece até jocoso, que parece até uma brincadeira, mas que aconteceu no Rio de Janeiro. Em determinado momento, a Secretaria de Cultura determinou que todos os projetos de ISS fossem sobre a presença da família real no Brasil. Então, quem não tinha nenhuma intenção, nenhuma proximidade, nenhum interesse artístico sobre o episódio da família no Brasil, passou a fazer projeto para isso. Filme, peça, exposição, tudo, todo mundo virou especialista na presença da corte portuguesa no Brasil. Isso daí é um exemplo cabal, assim, evidente, de como é pernicioso ou pode ser perniciosa a ação do Estado na criação. Ela acaba, e a gente não se dá conta disso, esse aqui é o problema, moldando a nossa produção. Então passará a não ser mais um impulso artístico, criativo ou mesmo comercial, né? E passará a ser um prestador de serviço de uma demanda imaginária. Porque quem faz um projeto hoje no Brasil diz assim, o que interessa a Petrobras? Então vamos fazer um projeto que interessa a Petrobras, vamos fazer um projeto que interessa a Prefeitura, vamos fazer um projeto que interessa a Oi, vamos fazer um projeto... Ou seja, você não faz mais o seu projeto, você faz um projeto que interessa a outros, percebe? E a gente não se dá conta de que a gente está matando aquilo que nos define, que é a originalidade, aquilo que nos define, que é uma visão particular do mundo, percebe? Que pode ser compartilhada. Essa que é a maior tragédia que a gente vive e não se dar conta. E não se dá conta por quê? Porque muitas vezes a gente ganha o nosso sustento, não se dando conta disso, fazendo os projetos para fora, entende? Para o ponto de vista alheio. Isso, artisticamente, é a nossa morte. Um outro aspecto também perverso, né, das leis de incentivo é que elas reduziram todo o fazer cultural, que é extremamente complexo, a uma unidade que é o projeto cultural, né? Então, por exemplo, quer dizer, e as instituições de caráter permanente, de caráter contínuo, por exemplo, os museus, os centros culturais, ou as companhias de teatro, de dança, os grupos que têm atividades regulares e permanentes. Não, as leis de incentivo e, muitas vezes, o próprio fomento direto do Estado desconsideram essa natureza das atividades culturais. O que é uma coisa perversa, porque, no fundo, quer dizer, são justamente as instituições de caráter permanente que são a base da estrutura cultural de uma sociedade. Quer dizer, chova ou faça sol, o Museu de Arte Moderna do Rio estará lá, e estará aberto para fazer exposições, e terá o seu acervo, e terá ateliês, etc. e tal, etc. Agora, o projeto cultural pode existir ou pode não existir. Eu não sei por que razão exatamente, mas se entendeu que a unidade básica da cultura era o projeto cultural, né? Isso gerou uma série de distorções. Essa que eu mencionei é uma delas. Quer dizer, então, assim, as instituições permanentes, elas são obrigadas a ficar apresentando projetos e a viver de projetos e não das suas atividades. Eu acho que isso ocorre por uma demanda de projeto político, ou seja, para a política é muito mais sedutor que faça-se a ligação direta com os produtores, os artistas, com a população, etc., né? Na medida que a instituição é mais a longo prazo, é mais, entre aspas, invisível a ação de manutenção dela. Então, assim, digamos que haja um acordo tácito entre quem produz e quem, no Brasil, viabiliza a produção, que é a política, ou são os políticos, né? Cada eleição, para qualquer instância, você tem a reunião de artistas com candidatos e depois com eleitos e tal, e o papo é um só, percebe? Às vezes o papo até tem um certo floreamento, como se fosse republicano, mas o que está por trás daquilo ali é aonde é o balcão aonde eu vou levar o meu projeto, percebe?
E qual a importância dos equipamentos culturais nessa democratização da cultura? Olha, os equipamentos públicos, eles têm essencialmente, quer dizer, a função de compensar as falhas ou desequilíbrios do mercado, né? Quer dizer, um pouco o papel do poder público em geral quando ele está fazendo política compensatória. Ou seja, o que o sistema econômico não dá conta, o Estado vai lá e compensa, porque todos os cidadãos têm direitos iguais, certo? A cultura é um desses direitos, está garantido pela Constituição, está na Declaração dos Direitos Humanos Fundamentais, etc. Quer dizer, acesso à cultura é um direito essencial que compõe o que a gente chama de cidadania. O sujeito, para ser um cidadão, ele vota, ele tem liberdade de expressão e ele tem acesso à cultura, à educação, à saúde, etc. Então, onde o mercado não dá esse acesso, então o Estado tem que ir lá e compensar isso. Só que, na verdade, na prática, as coisas não aconteceram dessa maneira ou com essa visão, né? Até em relação à localização, né? Até em relação à localização. Quer dizer, quando a gente vê lá, observa o georreferenciamento dos equipamentos da rede municipal de cultura, a gente observa uma concentração na Zona Sul e no centro, onde há também uma grande oferta de equipamentos culturais privados. Isso aí, inclusive, gera uma concorrência entre o público e o privado, que é ruim para o privado. Então, quer dizer, a gente deveria estar estimulando o privado. Não, a gente está ao contrário, está prejudicando o privado, porque gera uma concorrência, né? E você observa que tem vastas áreas da cidade, sobretudo nas zonas norte e oeste, onde não há nenhum equipamento de nenhum tipo. E também não há o privado lá. Então, agora, por quê? Porque essa rede ela não foi criada de forma consciente, sistemática, com uma visão estruturante, de política cultural. Quer dizer, ela foi criada muito mais na base do tem um teatro ali privado que o dono morreu e o que faz e tal, a prefeitura vai lá e pega. Ou então, e o teatro vai fechar e a classe se reúne, protesta e tal, aí o prefeito vai lá e pega aquilo, quer dizer, sem nenhuma lógica, sem nenhuma visão de política pública. Infelizmente, eu acho que boa parte dessa rede se constituiu assim. Nos últimos anos, eu acho que a gente teve uma mudança. Primeiro, quando se fez o projeto das lonas culturais. As lonas culturais claramente marcam uma inflexão nessa ordem anterior. Quer dizer, ali há claramente uma visão de criar um equipamento público em áreas onde a oferta cultural é muito pequena e que sejam espaços de circulação, ou seja, que você, de um lado, dê visibilidade para a produção local e, de outro, você leve espetáculos, ações, produtos, etc., de outras áreas para lá, né? De outra forma, a população não teria acesso àquilo. Isso é uma coisa muito interessante. E nos últimos 4 anos, quer dizer, nós passamos a ter a criação das chamadas arenas culturais, que aí são equipamentos com a mesma lógica, mas equipamentos de muito mais qualidade. O que também me parece uma preocupação interessante, né? Assim, eu abomino essa história de que você vai fazer uma coisa para o povo, você faz de qualquer jeito, faz baratinho, porque as pessoas não têm um grau de exigência, não estão acostumadas a nada, ou estão acostumadas a serem maltratadas. É só você observar, em geral, a diferença entre as rodoviárias e os aeroportos, né? Aeroportos têm piso de mármore, etc. As pessoas acham que é normal você gastar muito para fazer um aeroporto luxuoso, mas a rodoviária é uma esculhambação, né? Por quê? Porque é o povo que está sendo atendido ali. Então, acho que as arenas elas rompem com essa lógica, que é uma coisa bacana, ao mesmo tempo que são equipamentos que permitem a democratização do acesso e tal. Então, assim, o que nós estamos planejando aí até 2016 agora, quer dizer, dado o sucesso da experiência das 4 arenas que foram criadas, né? Quer dizer, nós temos Pavuna, Penha, Madureira e Guaratiba, agora passar a fazer a substituição das lonas por arenas, aproveitando os espaços que já existem e também, enfim, toda a relação que já existe entre a população dessas áreas. E a arena é um equipamento de muito mais qualidade, é de alvenaria, quer dizer, as pessoas sentam, você tem palco, você tem camarim, você tem ordimento, você tem tudo que é necessário para uma apresentação de qualidade. E como a Prefeitura pretende investir nos espaços já existentes privados, por exemplo? Então, essa é uma outra maneira que me parece uma maneira inteligente de dar um sentido público a equipamentos que são
de propriedade privada, mas que já tem esse sentido e esse uso públicos e que muitas vezes precisam só de um empurrãozinho para que eles possam atrair muito mais gente, possam oferecer mais qualidade, etc. Porque, assim, a minha preocupação como gestor público é fazer com que nós possamos prestar serviços de qualidade para a população, em todas as áreas, né? Então, enfim, se a propriedade é pública ou privada, eu acho um detalhe dentro dessa visão, né? Então, assim, você tem, para de novo citar o exemplo lá do Teatro da Laje, quer dizer, eles conseguiram lá, graças ao esforço próprio, parcerias com ONGs, etc., conseguiram criar um teatro lá na Vila Cruzeiro, que é enfim, uma área, uma região grande onde você tem muita gente e não havia um teatro. Então, enfim, é um esforço que precisa ser valorizado e compensado. Eles não esperaram o poder público ir lá, eles foram atrás e criaram. Então, quer dizer, eu acho que é justo, quer dizer, de um lado, um reconhecimento por parte do poder público de que aquela iniciativa é uma iniciativa importante, que cumpre uma função pública, e de outro lado, até um estímulo financeiro para que aquele teatro construído ali a duras penas possa ter um equipamento de mais qualidade, uma iluminação, som, cadeiras, eventualmente uma expansão e tal. E como esse, nós temos aí dezenas. Outra coisa, nós temos também na cidade muitos teatros privados fechados, que pertencem a colégios, que estão, por exemplo, em shopping centers. Nós temos 5 ou 6 shoppings da cidade que têm teatros que estão lá fechados, estão na casca, porque há uma lei que obriga eles. Quer dizer, todo shopping que tem área construída, se não me engano, superior a 30 mil metros quadrados, é obrigado a construir um teatro, mas não é obrigado a botar o teatro em funcionamento. Então, os empreendedores dos shoppings, eles criam lá o espaço do teatro, com isso eles atendem a legislação, mas aquilo fica fechado, né? Ou então você tem também aquelas distorções. Outro dia um dono de shopping me falou, não, eu ia fazer o meu shopping com, sei lá, 35 mil metros quadrados. Aí eu decidi fazer com 29.999 para não ter que fazer um teatro. Aí depois faz um puxadinho. O teatro, enfim. Mas ok, então, quer dizer, nós já temos vários. Então, o que eu estou buscando? Estou buscando uma interlocução com os donos desses shoppings para ver o seguinte, ok, o que falta para a gente botar esses teatros para funcionar? Às vezes um pequeno investimento nosso é o suficiente para ele. Existe uma perspectiva de contrapartida disso? Sem dúvida. Quer dizer, aí o que você faz, na verdade, eu acho que assim, é uma relação que é a mais transparente possível, que é uma relação contratual e que você estabelece lá as obrigações das partes. E entre as obrigações é que o teatro tenha um sentido público, né? Então, isso pode se dar de várias maneiras, né? Eventualmente, quer dizer, essa política do desconto de 50% para o cidadão carioca pode ser uma das contrapartidas, né? Para o uso ali do recurso público, né? Mas, enfim, eu acho que a gente tem que ser também menos dogmático, mais pragmático nessa visão de como é que nós contribuímos para a democratização da cultura, né? Quer dizer, um pouco o que aconteceu no campo da educação no Brasil nos últimos anos, quando o Ministério da Educação deixou de tratar escola como sendo um prédio, né? Quer dizer, escola é qualquer lugar onde um professor possa ensinar alguma coisa para os alunos. E aí as escolas passaram a ser em galpões, onde desse para ter uma escola, passou a haver uma escola. E com isso a gente atingiu a universalização, né? A escola é a relação de ensino, não prédio, né? Exatamente. Então, assim, com isso a gente atingiu esse grau de universalização do acesso à educação, que era talvez um objetivo, né? Quer dizer, qual é o objetivo da política cultural no Brasil central? É buscar universalizar o acesso à cultura, como a gente já fez no Brasil no campo da educação. Agora o desafio da educação é o desafio da qualidade. É um outro desafio, certo? Porque o da universalização mais já profundo. Foi cumprido, mais profundo. O da saúde é a mesma coisa. Quer dizer, nós já chegamos a um grau de acesso praticamente universal à saúde. Agora a gente tem que buscar a qualidade do serviço. No caso da cultura, a gente teria que ter como meta o da universalização do acesso, né? Bom, chegamos no final do programa. Gostaria que cada convidado fizesse sua consideração final. Moacir.
queria deixar claro uma coisa, assim, toda essa minha fala, o pensamento a respeito do que eu acho que são as distorções desse mercado na relação com o Estado e tal, não é no sentido de penalizar nem a produção nem os produtores, muitíssimo pelo contrário. Do meu ponto de vista, uma clareza muito grande de que eu vivo vendendo bilhete. Eu preciso ter clareza disso e eu quero vender bilhete onde tem a gente para comprar. E isso estabelece toda a relação a partir disso, né? É óbvio que todos os artistas têm uma motivação pessoal, artística, a sua visão, as suas inquietações, os seus demônios e tal. Agora, não existe na história da produção artística, desde que se constituiu a profissionalização do artista, que não era só uma questão religiosa, que não era só uma questão de comunicação, você desenhando nas paredes da caverna, existe esta tentativa de se comunicar e ser remunerado pela sua produção. Então, isso é a essência da nossa atividade, que não desmerece em hipótese nenhuma a qualidade, nem a profundidade, nem a dimensão, talvez até metafísica para alguns, da sua criação, percebe? No entanto, é preciso compreender que a atividade, ela gera e deve gerar lucro e sustentação e autossustentação. Livrar até o Estado, por exemplo, de ter que investir ou poder investir mais em lugares, em situações, em áreas em que a presença dele é absolutamente fundamental e deve ser mais profícua. Eu não advogo a ideia do Estado absolutamente ausente do mercado artístico. No entanto, eu acho que é preciso repensar essa lógica, trazendo para nós, produtores, a responsabilidade de criarmos um mercado que nos liberte de outra coisa a não ser a nossa competência e o nosso querer. Mais ou menos Secretário. isso. Eu acho que isso que o Moacir falou é perfeito. Quer dizer, nós precisamos ter também o império da meritocracia no âmbito da cultura. É algo que ficou, talvez, de fora, né? E mérito no âmbito cultural, eu acho que é algo que pode ser mensurado, não apenas por sucesso comercial, mas por vários outros critérios. O fundamental é que você tenha critérios, né? Que esses critérios sejam públicos e que eles valham para todos, né? Agora, acho que a reflexão é muito importante, quer dizer, as políticas culturais, sobretudo as ações de fomento que nós tivemos nos últimos anos no Brasil foram capazes de gerar uma oferta cultural muito grande, né? Mas o acesso ainda é um grande problema, né? Nós observamos elevados graus de concentração no modo como essa oferta chega à população. Enfim, está na hora, eu acho, da gente dar um salto de qualidade na política cultural brasileira, sofisticando o modo como o Estado se relaciona com o setor, de maneira que nós tenhamos um real desenvolvimento cultural do país como um todo, seja do ponto de vista da oferta, seja do ponto de vista da demanda, né? Seja do ponto de vista de quem faz, seja do ponto de vista de quem frui a cultura. Com esse norte, com essa diretriz que é o da ampliação do grau de acesso da população. Aliás, acesso não só à fruição, mas também aos meios de produção. Quer dizer, eu acho que uma das coisas que mais me incomodam é que eu observo claramente nós temos um desperdício, um grau de desperdício gigantesco nesse campo da cultura no Brasil. Quer dizer, nós temos milhões de potenciais criadores, de potenciais artistas que, por não terem justamente acesso aos meios de produção, acabam não dando vazão ao seu talento, à sua potência criadora. E nós não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar isso, né? Quer dizer, nós estamos construindo um grande país, né? Um Brasil potência, um país mais desenvolvido, mais justo, mais democrático, né? Cada vez mais temos avançado
direção, e também no campo cultural nós temos que se inserir, ou temos que nos inserir nesse processo. E uma das questões centrais é como é que nós realmente aproveitamos, valorizamos e valoramos essa potência criadora do povo brasileiro, constitui um dos principais ativos do país. Eu diria que é uma riqueza tão significativa quanto, por exemplo, a riqueza mineral ou a riqueza industrial que nós já temos no Brasil. Na verdade, isso hoje é um ponto estratégico no mundo globalizado, né? Os países hoje, os governos que pensam nisso, pensam na cultura como uma estratégia de mercado global. A produção dos grandes países não é algo que se diga que é meramente financiada ou apoiada, porque somente define o seu caráter, a sua cidadania, etc, etc. Não, absolutamente. Isso é uma questão de afirmação dentro de um mercado que cada vez mais pede originalidade, cada vez mais está globalizado, cada vez mais está disputado, e é preciso entrar nesse mercado firmemente. É uma questão de Estado. Bom, quero agradecer a presença de cada convidado aqui, o secretário municipal de Cultura Sérgio Sá Leitão e o cineasta e diretor teatral Moacir Góes. E se você quiser rever esse programa, acesse a nossa página na internet. O endereço é câmara.rj.gov.br. Até a próxima!